Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui para mais um tema hoje, 30º tema para nós hoje. E hoje o Senhor vai ressuscitar em nós a alegria. É um tema, irmãos, quando eu meditava, eu estudava, é um tema que mexe muito com a gente, porque nós estamos sempre em busca da alegria. Nós estamos sempre buscando estar alegres, em alegria. Mas o que é realmente uma alegria? Hoje o Senhor ele vai ressuscitar em nós esta alegria. A palavra de Deus vai se encontrar para nós hoje no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 27 e 28. Convido você a abrir comigo, a meditar. Deixo-vos a paz. Vos dou a minha paz. Não vou-lo dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorizes. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e volto a vós. Se me amardes, certamente havereis alegrai-vos, que eu vou para junto do Pai, porque o Pai é maior do que eu. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o Senhor hoje ele vai trazer ressuscitando a alegria nesse tema proposto para nós. É muito bonito porque o homem, eu falo homem e mulher, mas o homem ele busca a alegria. E aqui o autor ele vai trazer isso para nós. Neste capítulo, Jesus está dizendo que não precisamos ter medo nem ficar atemorizados, que podemos acalmar o nosso coração, porque o amarmos vamos nos alegrar. Irmãos, aqui ele trouxe, para nós não termos medos, não atemorizarmos os nossos corações e podemos acalmar o nosso coração. Porque, irmãos, com a correria do dia a dia, correria que nós temos, nós estamos deixando os nossos corações aflitos com medo do dia de amanhã. E a palavra que vinha ao meu coração, não está no livro, mas que vinha ao meu coração. O dia de amanhã já tem as suas preocupações, nós estamos preocupados, ocupando o que é de amanhã. E o Senhor ele fala ao meu coração no dia de hoje, nesta meditação, acalma o seu coração. Desde a fundação do mundo ao ser humano busca incessantemente a alegria e a felicidade. A Bíblia trata da alegria cerca de 244 vezes do livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. Muitos santos também trataram sobre ela, dentre eles destacamos São Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz, entre tantos outros. As mensagens de Nossa Senhora também, principalmente as mensagens de Fátima e de Lourdes. O Papa recente, Bento XVI, hoje emérito, aqui ele trouxe Papa João Paulo II, São João Paulo II, Papa Francisco, e que no início de seu pontificado chegou até a publicar a respeito a alegria do Evangelho. Nos seus primeiros documentos, Papa Francisco ele escreveu a alegria do Evangelho. Existe uma diferença entre ser feliz e estar feliz. Irmãos, aqui eu quero que você coloque no seu coração. Existe essa diferença entre estar feliz e ser feliz. Imagine que eu não durma durante a noite, amanheci fazendo exames, passei mal o dia todo, estou me arrastando, cheio de coisas acontecendo. Eu estou feliz? Não, mas eu sou feliz. Não posso resumir a minha vida, a minha alegria, a alegria da minha alma, o fruto da minha história tão bonita e profunda, ao momento de infelicidade do dia de hoje. E é o que nós fazemos. Nós juntamos tudo que está acontecendo num dia e colocamos isso como se fosse a nossa vida inteira. A pessoa se casou há 15 anos, muito feliz até aqui, viveu milhares de momentos maravilhosos, mas de repente, de 4 meses para cá, não está sendo feliz. Daí cria uma tempestade em um copo d'água, reduz 15 anos de casamento em 4 e infelizmente entra numa crise desnecessária, reduz a história inteira como a fase atual. Isto não é justo. Alguns ainda diriam que não foram felizes neste casamento.
A vida é cheia de altos e baixos. Ninguém é feliz e alegre 24 horas por dia o ano inteiro, mas há uma diferença entre estar e ser feliz. Um filho, por exemplo, como dizer agora que ele tem 18 anos que você se arrependeu de tê-lo. Que ele é a cruz que você precisa carregar só porque não está feliz neste momento. Amaldiçoar, deixá-lo de amar, omitir-se, não seria justo com a história que já fez muito feliz. É preciso lembrar da gestação, da infância, dos primeiros passos, das palavras, do primeiro dentinho, os trabalhinhos da escola e concluir que o seu filho é uma bênção de Deus e que faz muito feliz e é uma alegria só. Não está sendo hoje, mas ser é diferente de estar. Imagine aquela paróquia onde Deus falou com você, mudou a sua história e ali reencontrou o caminho por anos. Deus ainda tem muita coisa para fazê-la em você. E não há motivos para interromper a linda história. Mas por causa de uma pessoa, de uma palavra ou perseguição, você joga tudo para o alto, diz que não quer mais caminhar e que não está mais feliz naquela paróquia. Seria justo com a trajetória de alegria esquecer de tudo por uma pessoa ou um devido momento atual? Ser e estar é diferente. Trouxe esses exemplos práticos, mas me preocupa muitas pessoas interromperem os processos lindos da sua vida profissional, financeira, conjugal, vocacional, só pelo motivo de não estar felizes hoje. Estar é um relativo, depende deste harmônio a uma notícia mais feliz. Ser alegre é uma convicção de que depende diretamente da condição atual da pessoa. Ela é construída. E me veio aqui quando eu li e meditava esse tema, porque, irmãos, eu tenho um problema muito sério na coluna, muita dor, está doendo, mas isso não pode tirar a minha felicidade, isso não pode tirar a felicidade que Deus colocou no meu coração. E muitas das vezes nós deixamos as coisas que acontecem tirar essa felicidade do nosso coração, a alegria do nosso coração. Porque a alegria, irmãos, o que Deus coloca não é a que o mundo dá. A alegria que o Senhor nos dá não é a que o mundo dá. Irmãos, eu tenho uma alegria no coração de falar do Evangelho, de levar o Evangelho, de estar meditando. Eu tenho esta alegria dentro de mim, mas eu não posso deixar esta alegria ser tirada por causa das minhas dores. Eu não posso deixar a minha alegria diária por causa de um acontecimento, de uma coisa que aconteceu na minha vida, naquele momento. Eu falar que por esta dor a minha vida inteira foi sofrimento. Não posso, irmãos, por um momento, por uma coisa, jogar a minha vida toda abaixo. E isso que o livro está trazendo para nós hoje, esta alegria. Se caso você ainda não consegue resolver isso dentro de você, relate isso ao seu confessor, procure um orientador espiritual, quem sabe até uma ajuda profissional. Se sentir triste ou tiver vontade de chorar sem motivos, sentir amargura, sem nada errado acontecendo, dizem que não desejamos ver ninguém, uma saudade que não sabemos do que é ou de quem é. Isso faz parte de um processo de quem está na batalha da vida. Muitas pessoas tomaram posse negativamente de uma depressão que nunca tiveram, porque quando você conta essas coisas a uma pessoa errada, mais fácil seria dar um diagnóstico assim, do que promover um choque de realidade. Contar que não está feliz é contar uma história, é apenas contar o sentimento de hoje. Precisa de ajuda? Então resolva. Isto é uma palavrinha chamada hedonismo. É quando a pessoa se encontra alegre naquilo que é prazeroso e não é capaz de abrir a janela pela manhã e ouvir os pássaros a cantar, o sol a brilhar e dizer que dia feliz. Para ela, a felicidade não é um estado de vida, é ter algo ou fazer algo que lhe dá prazer. Se você está fazendo algo ou está tendo um estado, de, como ele coloca aqui, é de ter algo para ser feliz, irmãos, está sendo errado. Fazer algo para ser feliz está sendo errado, porque só quem nos dá esta felicidade é Deus. Para ela, a felicidade não é um estado de vida, é ter ou fazer algo que lhe dá prazer. Esta mesma pessoa pode, por exemplo, tomar o seu café da manhã e após comer
e gostar muito dizer que alegria. Se ela se sente só, sente alegria no que dá prazer. Então ela não sabe ainda o que é alegria, pois alegria e prazer não são palavras sinônimas. Por isso que a palavra ser feliz ou sentir alegria, ela precisa estar bebendo, comendo, festejando, gastando, passeando, jogando. O problema é que é viciante a pessoa não alcançar a plenitude da alegria e vai abrindo o seu coração a um buraco. Tem gente que trabalha o ano inteiro, 365 dias, para sentir alegria em 4 dias de carnaval. São milhares de pessoas no mundo e no Brasil que vivem assim. A vida delas gira e vive em função disso. Outras trabalham duro a semana inteira para chegar sexta-feira e dizer: sextou. Já pensou na bebida, o que vai, aonde vai, se tem festa ou se vai pescar? Como uma pessoa consegue viver sendo alegre somente no final de semana? Como faz os outros dias? Com que faz outros dias? Irmãos, se a gente parar e analisar, esse é um questionamento. Nós trabalhamos a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro para um momento. Mas esse momento não estamos alegres porque nós vamos dizer uma alegria de 4 dias, de um final de semana. É um questionamento, irmãos, que nos traz aqui no que estamos buscando a nossa alegria. Outra palavrinha é o pragmatismo. São pessoas que se sentem alegria quando há resultados. Elas não estão felizes por fazer uma faculdade, mas sentem felizes ao pegar um resultado da sua prova. Parece que os números, as conquistas trazem mais felicidades do que o próprio curso em si. Ela não está feliz por praticar esportes, ela está feliz por vencer ou pegar o troféu ou a medalha, chegar na frente, classificar-se para a final, se tiver um prêmio. Então a pessoa não é alegre porque ela faz uma atividade física, ela está feliz porque ela ganhou uma medalha ou saiu na frente das outras. Ela está mais feliz com o resultado do que com aquilo que ela está fazendo. Ela não se sente feliz por amar ou ser amada, mas por ter conquistado uma pessoa. Ela não está feliz porque ela está amada, porque ela está sendo amada, mas sim porque ela conquistou aquela pessoa. Olha que diferença, irmãos. Isso é pragmatismo, como o autor trouxe aqui. Olha que diferença. Nós temos que estar felizes porque nós somos amados por aquela pessoa, não porque conquistei aquela pessoa. Ela não se sente feliz por amar ou ser amada, mas por ter conquistado uma pessoa, pelo simples sabor da conquista ou da sedução. Pode ser também um sentimento de acertar e o outro ter de se desculpar por não estar errado. Não consegue ser feliz porque trabalha, mas quando muda de emprego, quando há um aumento salarial ou mudança de cargo. Isso é números, metas e objetivos. Por isso não tem alegria ou felicidade com o cotidiano, com o ordinário da vida. Agora nós vamos trazer aqui uma parte contraditória de tudo que nós lemos, irmãos. Que forte isso daqui quando eu meditava. Qual é o problema disso? É um caminho contrário do Evangelho. Na Bíblia, quem perde é quem na verdade está ganhando. O menor é mais digno, é mais beneficiado do que o maior. O humilhado é quem está sendo exaltado. Quem chora é quem está sendo feliz. Numa festa sentará lá atrás e não à frente para ser honrado. Parece realmente muito contraditório a proposta de alegria e felicidade no Evangelho. Quando não entendemos isso, queremos resultados atrás de resultados, atrás de outro resultado. Torna-se uma sina, uma obsessão, uma doença. Por outro lado, os salmos tentam traduzir a alegria e felicidade em gozo e júbilo, em um transbordamento. Jesus está dizendo: se nós amarmos de verdade, haveremos de nos alegrar. A verdadeira alegria é a maturidade espiritual. Faz com que fiquemos fortes. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, está escrito: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Paulo está dizendo, repete por 2 vezes, que sabe que estamos sofrendo muito e que as coisas não estão legais, mas precisamos aprender a ser felizes. Quando o apóstolo
eram presos e humilhados louvavam a Deus porque eram dignos de passar pelas mesmas coisas que Jesus passou e sentia alegria. A alegria também é uma opção de vida. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, narra a história de Paulo e Silas na prisão. Foram presos injustamente, espancados, estavam com fome, frio, sede, e eles o que podiam fazer? Eles podiam reclamar, eles podiam bater nas grades, amaldiçoar a Deus, tentar achar culpados. Mas a Bíblia diz que eles começaram a louvar, a dançar e cantar a Deus. Decidiram ser felizes e alegres em meio às situações. Houve uma explosão de alegria e um poder tão sobrenatural que destruiu até os alicerces e libertou os presos, as correntes e as grades e algemas. Por isso, Papa Bento XVI dizia: a alegria é um exorcismo. Quando decidimos a alegria, o mal não consegue aproximar de nós, porque não há alegria nas profundezas do abismo. Irmãos, olha que bonito essa fala do Papa Bento XVI, onde ele fala que a alegria é um exorcismo. Irmãos, imagina você estar alegre em meio às perseguições, meio às dificuldades da vida. Eu já escutei pessoas falam assim: nossa, mas você parece que não tem problema, não tem dificuldade. Sim, eu tenho, irmãos, mas a alegria que Deus colocou no meu coração é muito maior do que isso. A alegria que eu tenho de ter Deus na minha vida, de receber Jesus na minha vida, na Eucaristia, de estar caminhando, é muito maior, irmãos, do que os problemas. A alegria que eu tenho na minha vida de ter Jesus afasta todo o mal da minha vida. E, irmãos, vai vir tribulações, mas eu tenho esse Deus na minha vida, e isso é causa de alegria. O que eu vivo com Deus é causa de alegria, e mesmo nas tribulações, nos problemas, é a causa da minha alegria. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12: é por isso que sinto alegria nas fraquezas, nas misérias, nas perseguições, nas lutas. O mistério de sentir alegria diante dessas palavras são tão sofridas. Papa Bento XVI disse ainda: a igreja tem a vocação de levar ao mundo a alegria, aquela cujos anjos anunciam à noite em Belém. Da mesma forma que os anjos anunciaram a grande alegria aos pastores ao falar daquele dia nasceu o Salvador, a igreja precisa desempenhar este papel de levar a alegria ao mundo. Pensou eu que às vezes as pessoas também não desejam congregar conosco, porque nem sempre vejo na igreja um povo feliz. Aqui, irmãos, ele trouxe esta parte da alegria, que nós temos que anunciar com alegria, como os anjos anunciaram a vinda de Jesus, o nascimento do Messias, aqueles pastores que estavam ao redor. A mesma alegria que fizeram que eles corressem para ver Jesus é a mesma alegria que nós temos que ter no coração. Nós que estamos dentro da igreja, nós temos que ter essa alegria no coração, para que as pessoas voltem e vejam este Cristo. Às vezes nós não estamos sendo esses anunciadores da alegria, e por isso que muitos estão longe da igreja. Isso que o autor trouxe aqui é uma citação do Papa Bento XVI, que nós temos que anunciar com alegria, estar sempre alegres em meio às tribulações, porque nós temos uma alegria infundada em nosso coração, que é o próprio Jesus. Quem caminhar na igreja e pertencer a um povo triste? Quem quer caminhar? Quem quer caminhar na igreja e pertencer a um povo triste, cabisbaixos, que só fica na batalha e na luta? Muitos não têm alegria nem felicidade em servir a Deus. Parece que caminhar é um fardo. Um dia, Papa Francisco disse que os cristãos têm medo da alegria. Ainda caminham como um cara de funeral, guiando pessoas para a sombra e não para a luz. Olha que lindo isso, irmãos. Santa Teresa de Calcutá disse que a alegria é o melhor jeito de pregar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Os cristãos precisam saber que nós enfrentamos os mesmos problemas que as pessoas enfrentam, mas somos felizes. Pessoas alegres nas escolhas que fizemos. Por isso, São Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, dizendo que há maior alegria em dar do que receber. Se receber já nos faz felizes, imagina estar na condição de poder dar. Esta alegria que nos preenche, pois dignifica. Irmãos, Papa Francisco disse que o cristão tem medo da alegria, ainda caminha com cara de funeral, guiando pessoas para
a sombra e não para a luz. Santa Teresa de Calcutá disse que a alegria é o melhor jeito de pregar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Irmãos, por que aqueles homens que pregavam o Evangelho conquistaram tantas pessoas, almas para Jesus, para o céu? Porque, irmãos, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio de tudo que eles passavam, eles tinham alegria, porque eles conheceram Jesus. Eles conheceram aquele Jesus que trouxe alegria no coração deles, e eles queriam anunciar em meio às perseguições, em meio às flagelações, em meio a tudo que eles passaram. Irmãos, se nós pegamos a patrística, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, eles sendo martirizados, irmãos, e eles com alegria no coração, porque eles anunciaram, eles tinham alegria em meio ao sofrimento. Paulo aqui foi citado, Paulo e Silas, eles tinham alegria em meio aos sofrimentos. O que é isso, irmãos? É ter Jesus no coração. Irmãos, a alegria não é eu poder, lógico, tem sim o seu momento, irmãos, mas de fazer uma corrida, de fazer algo e ganhar uma medalha. Sim, é gostoso, é prazeroso, é bom para a saúde, é ótimo, irmãos, mas do que ter no meio nas perseguições da vida, nos conflitos da vida, ter esse Jesus no nosso coração. Irmãos, como é bonito ver Paulo e Silas presos, louvando ao Senhor em meio às dificuldades. Se você tem murmurado, irmãos, volte a louvar ao Senhor. A palavra mesmo fala: tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, se você acredita em realmente e ama a Deus, tudo que você está passando ocorre para o bem. A palavra em Romanos vai falar: tudo ocorre para o bem daquele que amam a Deus. Irmãos, nós temos que ter essa alegria no nosso coração, esse Cristo em nosso coração, em meio às dificuldades, em meio a tudo que estamos passando. É Ele que nos traz e é a verdadeira alegria no nosso coração. Irmãos, esta palavra, a alegria, ressuscitando a alegria. O Senhor quer ressuscitar a alegria em você. Se você está no seu quarto chorando, se você está no seu quarto com as janelas fechadas, abra, escuta os passarinhos cantando. Olhe para o céu e veja esse céu lindo que o Senhor fez para nós. Esta é a verdadeira alegria de tudo que o Senhor fez. Em meio às tribulações, irmãos, o céu está ali, o sol está ali, tudo está ali e o próprio Deus está ali esperando você para trazer essa alegria verdadeira no seu coração. O Senhor quer ressuscitar em você hoje esta alegria.